Estamos na segunda parte do mundo dos espíritos, que é o mundo primitivo, o mundo normal primitivo, aonde nós ficaremos um dia definitivamente. Estamos estudando o capítulo 7º da segunda parte, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, estamos falando da reencarnação. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, é a pedra fundamental do espiritismo, é a manifestação da justiça e da misericórdia de Deus para os homens. Já vimos em reuniões anteriores esses itens iniciais, até o item 4, prelúdio da volta. O prelúdio é o anúncio da volta. O espírito tem o pressentimento de que deve reencarnar, de que deve voltar à vida material. Mas nem todos pensam na reencarnação. Muitos não a compreendem mesmo, e alguns tentam retardá-la o máximo possível, com medo da vida material. A união da alma e do corpo. Nós vimos que ela começa na concepção e se completa no nascimento. E os espíritos também nos disseram que desde a concepção o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até o nascimento. Nos disseram também os espíritos que as faculdades morais e intelectuais do homem são as do espírito. Então, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem viciado é a encarnação de um espírito imperfeito. Nós vimos também que o organismo tem uma influência sobre o espírito. O espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual, mas o organismo lhe impõe limites à sua livre manifestação. E hoje, então, nós vamos estudar o item 5, idiotismo e loucura. Eu procurei, como Kardec separou de uma forma bastante clara idiotismo e loucura, eu busquei no dicionário ter maior noção desses dois termos. E o dicionário nos fala que idiotismo é a insuficiência de desenvolvimento mental em razão de lesões ou deformações cerebrais que acarretam a incapacidade de aquisição da linguagem e a inaptidão para se governar. Conclui dizendo que é a ausência total de inteligência, enquanto que a loucura é a qualidade ou caráter do que é louco, é uma doença mental. Então, a doença mental, nós não podemos ingressar nessa seara porque não somos médicos, mas os compêndios nos falam que ela existe nos mais variados graus. Então, a doença mental, o espírito, ele pode reencarnar dentro da normalidade e, mais tarde, o processo da loucura eclodir ou não, dependendo das atitudes, do comportamento da pessoa perante a vida. Vamos, então, começar com a questão 371, que Allan Kardec colocou para os espíritos. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Vejam, queridos amigos, que na época
em que o Livro dos Espíritos foi escrito, foi ditado a Allan Kardec, o termo cretino era utilizado como de louco, com o mesmo significado de louco, não com o significado que nós vemos hoje na palavra cretino. E os espíritos responderam a Allan Kardec: nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Vejam só, queridos amigos, que por essa resposta dos espíritos, nós já podemos compreender. Se os espíritos disseram que esses espíritos, passando por esse processo, não raros são mais inteligentes do que supondes, nós já podemos deduzir que muitos gênios podem estar nessa situação, numa outra encarnação, nessa situação de idiotismo e de loucura. E uma outra questão também que nós precisamos ressaltar está nesta insuficiência dos meios de que dispõe. Mas então, nós podemos perguntar: por que razão esses espíritos recebem um corpo defeituoso? Por que a insuficiência dos meios para a comunicação? A resposta está na questão 372, que busca nos incentivar. Qual o objetivo da criação de seres cretinos e idiotas, de loucos e idiotas? Em primeiro lugar, nós precisamos deixar bem claro que esses espíritos não foram criados assim. Fomos todos nós criados simples e ignorantes, conforme nos esclarece a doutrina espírita. Mas são apenas espíritos temporariamente em punição por faltas cometidas em outras encarnações. Por outras palavras, são espíritos que violaram as leis divinas de uma forma bastante severa e que, portanto, a causa da doença do corpo está no próprio espírito. É por necessidade do espírito crescer que ele recebe um meio insuficiente, um instrumento defeituoso. Trata-se como de uma reencarnação retificadora, na expressão feliz do instrutor Druso, lá no capítulo 19 do livro Ação e Reação de André Luiz. E esse capítulo 19, ele é extraordinário para nós compreendermos esse mecanismo desse organismo insuficiente que muitos de nós recebemos, porque, no dizer de Druso, estamos submetidos a um regime de sanções. E ele nos fala: é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação do organismo que nos exterioriza o modo de ser. Então, é a nossa consciência culpada que promove a criação de um organismo
defeituoso para que nós possamos resgatar. E o instrutor Druso, ele completa: assim a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, atendendo-nos aos próprios rogos, nos fala Druso. Quase sempre somos nós mesmos quem pedimos. Então, a influência dos órgãos sobre o espírito, sobre a manifestação, impossibilitando a manifestação do espírito, muitas vezes, ela foi solicitada por nós mesmos. Mas o tema também nos leva a uma outra observação, porque, além da loucura em razão do desarranjo do cérebro físico, existe outro tipo de loucura, que é a resultante da ação de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado, ou seja, a loucura por obsessão. E nós precisamos ter um cuidado, uma atenção toda especial para esse tipo de loucura, a loucura por obsessão. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, que trata exatamente da obsessão, no item 254, ele colocou a questão para os espíritos e responderam que a obsessão pode causar uma espécie de loucura que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Vejam só a mente de Allan Kardec já naquela hora preocupado com a questão e colocando de forma clara para os espíritos deixando evidente isso. E doutor Bezerra de Menezes também tratou do assunto com profundidade no livro A Loucura sob o Novo Prisma, cuja leitura recomendamos, sugerimos àqueles que desejam se aprofundar no tema. E vamos em frente, queridos amigos. Na questão 373, qual seria o mérito desses seres incapacitados de progredir? Não, eles não estão incapacitados de progredir. Os espíritos responderam que é um tempo de prisão que é imposto ao espírito. Mas como espírito, ele tem consciência disso. Como espírito, ele sabe que ele está passando por um tempo de prisão, digamos assim, naquele corpo, naquele organismo defeituoso, que o incapacita de manifestar as suas faculdades de maneira plena, mas aquilo é para ele um aprendizado. Ele sabe que ele está pagando, ele está resgatando em razão de uma falta. E um homem de gênio, quando? Será que um homem de gênio pode reencarnar nessas condições? Nós falamos logo na introdução que sim. E os espíritos disseram que quando esse homem de gênio abusa da sua inteligência para praticar o mal, este homem pode necessitar de uma encarnação ou mais de uma encarnação em que ele fique impedido de usar essa inteligência para o mal e aprender a usá-la para o bem. Ele pode voltar num corpo de idiota. E Kardec comenta que são os estropiados do cérebro, né? Aquele comete que usa a sua inteligência para infringir as leis de Deus, eles passam por essa situação de estropiados do cérebro
como é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos, e assim outras manifestações que impedem o homem de buscar o esclarecimento, de manifestar a sua inteligência. E o idiota? E a consciência do seu estado mental? Ele tem sim a consciência. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. E lá no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, no capítulo 8º, Allan Kardec nos traz a história de um jovem de apenas 13 anos de idade. E o espírito reencarnado no corpo daquele jovem, um corpo totalmente atrofiado, sem a menor noção de inteligência, como encarnado, mas uma vez no mundo espiritual, ele pôde manter uma conversação com os trabalhadores lá da instituição dirigida por Allan Kardec, e ele falou que aquela encarnação ela não era nula, absolutamente para ele, porque ele tinha consciência de que estava pagando, estava resgatando por faltas cometidas no seu passado. Agora, o espírito, na situação da loucura, ele sente-se tolhido nas suas possibilidades de manifestar. Porque quando ele está encarnado, ele depende do corpo para se manifestar. Se perde os olhos, torna-se cego. Se perde os ouvidos, torna-se surdo. Ora, se o cérebro é atacado ou modificado, o espírito fica impedido de manifestar a sua inteligência. Mas no seu foro íntimo, ele tem perfeita consciência da sua situação. Ele sabe por que está naquela situação. Vimos que há reação, as reações da matéria sobre espíritos e a sua repercussão. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência, da qual não se livra senão depois da sua completa separação de todas as impressões materiais. Essa é uma outra situação bastante grave, que é a possibilidade da loucura levar ao suicídio. Porque o espírito sofre com o constrangimento a que está submetido e com a impossibilidade de se manifestar. Então, nos momentos em que tem alguma lucidez, ele acha que buscando na morte a sua libertação, ele estará livre daquela pressão, daquele constrangimento a que está submetido. A repercussão após a morte do corpo, do desarranjo das faculdades, é bastante grave e ocorre frequentemente. E por isso mesmo existem no mundo espiritual clínicas especializadas para o tratamento de desencarnados que apresentem desequilíbrios mentais após o desencarne. Vejam só, lá no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, nós encontramos um noticiário a respeito do Sanatório Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, exatamente para o socorro a médiums. Vejam só, queridos irmãos, a médiums que podem chegar e que chegam no mundo espiritual apresentando sérios desequilíbrios no campo mental. E no livro Sexo e Destino, lá no capítulo 15, André Luiz nos fala da internação em um manicômio de um recém-desencarnado. Então, nós vamos encontrar em diversas obras da doutrina espírita
muitos exemplos de sanatórios, de clínicas especializadas no mundo espiritual, exatamente para socorrer o recém-desencarnado que chega ao mundo espiritual com sérios desequilíbrios. E, finalmente, queridos irmãos, a questão 378 é a última deste nosso tema, e ela fala exatamente na reabilitação do espírito. A reabilitação pode ser bastante demorada, porque quanto mais durar a loucura durante a encarnação, muito mais tempo dura o constrangimento depois da morte. E lá em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, existe na questão, no capítulo 17, uma questão importantíssima para o nosso tema, que foi a seguinte pergunta: os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? E os espíritos responderam: isso nunca acontece, porquanto a perturbação dilatada exige convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Mas, queridos irmãos, para concluirmos a nossa exposição, é importante a lição do instrutor Calderaro no livro No Mundo Maior, livro esse de André Luiz. E essa lição de Calderaro, queridos irmãos, ela fica para nós como a conclusão do nosso estudo da noite de hoje. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco.